Então, vamos lá, pessoal. Vamos terminar essa última parte da aula. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre herança quantitativa ou poligênica, tá? Que é um pouquinho da interação, um pouquinho diferente da interação epistática e a não epistática, mas, como a gente viu, existem casos em que as duas interações estão agindo ali, entendeu? Que a presença do gene expressa uma característica, ou causa a expressão de uma determinada característica, né? Alguma expressão fenotípica, mas a quantidade desse gene também, tá? Então, vamos lá. Peraí, tá todo mundo vendo a tela aqui normal? Deixa eu só aumentar aqui, isso. Então, Sim, ok. Então, ó, o conceito. Quando alelos apresentam caráter cumulativo, é um exemplo de interação gênica também, tá? Então, é mais um exemplo de interação gênica, que é a herança quantitativa, tá? Também conhecida como herança poligênica ou simplesmente poligenia. Nessa interação, pares de genes somam ou acumulam seus efeitos. Quando a gente estudar ali a cor da pele humana, vocês vão entender mais ou menos o que é isso aqui, tá? Elas podem sofrer fatores do ambiente. Deixa eu só tirar esse negocinho aqui. Ai, pronto. É para gravar certo. Pode sofrer ação dos fatores do ambiente, o que é óbvio, toda característica pode sofrer, né? E na herança quantitativa, o número de fenótipos encontrados depende do número de alelos envolvidos. A quantidade de fenótipos segue a expressão número de alelos mais um. É mais ou menos assim, tá o exemplo. Na cor humana, na cor da pele humana. Na cor da pele humana, a gente encontra uma variação de mais ou menos 5 tons. E nós temos dois extremos. Então, nós temos o extremo da pele. É até estranho falar sobre esse tipo de assunto, porque é um assunto um pouco delicado, na verdade, né, gente? Mas vamos falar somente no foco genético, tá? A gente sabe que não é bem assim na vida real, mas o que a gente já conseguiu verificar e estudar geneticamente é mais ou menos assim. Então, a gente tem lá um extremo, que é a cor negra ou a cor preta, a mais escura, tá? E nós temos a branca mais clara. Então, assim, a preta ou mais escura, ela vai ter uma combinação de gene tal, e a diminuição dessa combinação de gene vai ser o outro extremo, a cor branca. Na herança quantitativa, a gente consegue ver uma coisa mais ou menos assim. Nós temos para uma mesma característica, tá? Estamos falando aqui de uma mesma característica, que não é o caso da. Nossa, agora me fugiu o nome, gente, que eu falei para vocês agora, que é mais de uma característica. Nossa, enfim, já vou falar. Peraí, me dá um. Meu Deus, me deu um branco aqui. A pleiotomia, que é mais de uma. Mas, enfim, herança quantitativa. Estamos falando aqui de uma característica que é, no caso, a cor da pele, ok? Então, a cor da pele é mais ou menos o que a gente encontra na herança quantitativa, na herança quantitativa. Dois extremos, tá? A característica se expressa de duas formas, dois extremos. Então, assim, ou branca ou preta, entendeu? E entre elas, nuances, entendeu? Características intermediárias. Por isso que na cor da pele humana, nós encontramos 5 tipos. Nós temos os dois extremos, né? Uma cor bem mais escura e nós temos uma cor muito mais clara. E entre essas dois extremos, nós encontramos algumas oscilações, que é a morena, a mulata, parda, né? Amarela, enfim, tem vários nomes. E obedece uma ordem, uma quantidade de fenótipos sempre uma a mais que os alelos. Então, por exemplo, se eu tenho cinco cores diferentes de pele, então isso significa que eu estou trabalhando com 4 alelos. É sempre um a mais. Então, são 4 alelos mais 5 características. Você vai entender por quê, tá? Então, aqui, vou dar alguns exemplos. Ó. Se houver 4 alelos envolvidos, originam-se 5 fenótipos. Se eu tenho 4 alelos, originam-se 5 fenótipos. Por exemplo, cor da pele é regida por 2 genes, por exemplo, o gene A e o gene B. Então, o gene A e o gene B, eles podem se combinar de 5 formas diferentes. Então, eles têm a forma, por exemplo, pode ser azão, azão, bezão, bezão, na forma em que eu tenho a expressão de 4 alelos, os 4 dominantes, azão, azão, bezão, bezão, 100%, né, do dominante, que vai dar uma cor bem escura, a cor preta,
ou negra, né? Aí nós temos 75% da gente vai ter 3 alelos dominantes, então vai ser azão, azão, bezão, ou bezão, bezão, azão. Então eu tenho três dominantes aparecendo, 75%. Olha como é diferente a combinação que a gente está falando aqui. Então eu vou ter uma cor um pouco morena ou um negro mais claro, entendeu? Já vai ver aqui as cores ali. E aí eu vou ter 50%, que daí é, no caso, o aparecimento de 2 dominantes, azão, azão, ou bezão, bezão, ou só azão, azão, entendeu? Temos aí 25% e depois 0%. Então, a gente tem 0, 25, 50, 75 e 100. 5 fenótipos, 4 alelos, entenderam? Quando eu colocar aqui numa planilha, vocês vão entender o que eu tô falando. Então, assim, ó, se houver 6 alelos, originam-se 7 fenótipos. Então, se eu tenho sempre um a mais que a quantidade de alelos, tá? São exemplos de herança quantitativa, as características de altura, peso, cor da pele e olhos de humanos, tá? Então, já respondido a pergunta do pessoal, as dúvidas, mesmo assim, existe a epistasia aqui dentro dessa interação. Então, aqui, ó, herança da cor da pele na espécie humana. Então, vamos lá. A cor da pele na espécie humana, né, nos humanos, segue o padrão da herança quantitativa, em que alelos de cada gene somam seus efeitos, tá? Então, ela é uma quantidade, é cumulação, é pela quantidade de alelos que vai aparecer, entenderam? A cor da pele classifica as pessoas em 5 fenótipos básicos, ó, é básico, existe várias outras variações. Então, aqui, ó, quais são os básicos, geneticamente falando, gente, tá? Então, nós temos o negro, mulato escuro, mulato médio, mulato branco e mulato claro e branco. Olha só, eu nem sabia que tinha mulato claro, mas enfim. Esses fenótipos são controlados por 2 pares de alelos, azão, azinho e bezão, bezinho. Ok, até aí tranquilo para vocês. Vocês já viram bastante exemplos, a gente já falou bastante, já demos exemplo de azão, azinho, bezão, bezinho e várias outras letras, né? Então, aqui, ó, os alelos múltiplos, azão, bezão, que são dominantes, condiciona a produção de grande quantidade de melanina. Ou seja, se eu tenho 4 alelos grandes, significa que eu tenho minha produção de melanina no máximo. Então, eu vou expressar uma cor que tenha muita produção de melanina, que é uma cor mais escura, beleza? Se eu tenho menos dominantes e mais recessivos, eu vou ser mais clara, né? Então, eu vou ter um pouco menos produção de melanina e um tom um pouco mais claro, entendeu? Os alelos minúsculos, azinho, bezinho, são menos ativos na produção de melanina, tá? Quem que riscou isso aqui? A tela, tá. Conforme a interação entre esses 4 genes, localizados em cromossomos homólogos diferentes, temos os seguintes genótipos e fenótipos. Então, vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, agora vocês vão entender melhor. Se eu tenho os 4, preste atenção, se eu tenho os 4 dominantes, eu tenho 100%, tá? Então, eu vou ter uma cor negra. Se eu tenho 3, olha aqui, ó, azão, azão, bezão e um pequenininho, um recessivo, ou assim, ó, azão e bezão, eu tenho 75% dos genes dominantes, que são os maiores produtores de melanina. Então, eu vou ter mulato escuro, tá? Se eu tenho aqui, ó, 50%, ó, 50%, eu vou tentar depois escrever isso aqui numa tabelinha para vocês. Então, eu tenho azão, azão com bezinho, bezinho, ou azinho, azinho com bezão, bezão, ou azão, azinho ou com bezão, bezinho. Ou seja, eu tenho 2 dominantes e 2 recessivos em cada combinação. Então, eu tenho meio a meio, 50%. Então, eu vou ter um mulato médio, tá? Aí, aqui nessa quarta combinação, eu tenho apenas um dominante, ó. Ou é azão, azão, e o resto tudo recessivo, né? Com letra minúscula, e apenas um azão, um dominante. Ou pode ser aqui ou só o azão, ou aqui só o bezão, e aí eu vou ter o mulato claro, tá? E aqui a última combinação, que é todos os outros recessivos, eu vou ter a cor branca. Aí vocês me perguntam, nossa, professora, então quer dizer que a cor branca ela é uma gene recessivo, né? E aí quem é negro tem um gene dominante? A gente não costuma usar esse tipo de classificação em relação à cor da pele, porque, na verdade,
isso não vai trazer nenhum tipo de malefício ou benefício para a gente, se isso for classificado como recessividade ou como dominância. Mas a gente sabe que a cor da pele mais escura tem muito mais assim, benefícios e vantagens do que a pele mais clara, né? A gente tem muito mais produção de melanina, a gente não. O pessoal sofre muito menos com problema com queimadura, com expressões faciais com rugas com o passar dos anos. Então, assim, na verdade, na prática, a gente tem alguns. Eu não estou falando a gente, mas essa tonalidade traz muito mais vantagens e benefícios se a gente for pensar em relação à produção de melanina. Câncer de pele, a incidência de câncer de pele em pessoas que têm a cor a cor da pele negra é muito menor, entenderam? Mas, enfim, por conta da questão ética, a gente não faz esse tipo de classificação de dominância e nem recessividade, né? Mas é engraçado que se a gente falar de preconceito, o preconceito existe justamente com gene que é dominante. Olha só como uma coisa absurda, né? É absurdo. Mas, enfim, resumindo essa história, essa é um exemplo de herança quantitativa. Que o importante que eu quero que vocês entendam é que o fenótipo que eu vou ter aqui, ó, 5, são 4 alelos. Eu tenho 4 alelos que se combinando de várias formas, formando 5 fenótipos, entendeu? A expressão dessa característica se dá de 5 formas aqui. E eu tenho 4 alelos, beleza? A cor do olho é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem dois extremos. A gente tem a cor do olho castanho escuro, que é tipo a minha cor do olho, castanho escuro. E nós temos o outro extremo, que é uma cor do olho azul claríssima. E aí, nesse meio termo, aí no meio, a gente encontra um monte de variações.